Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei, ainda falando sobre os conjuntos numéricos. Hoje a gente fala do conjunto dos números racionais. Bora estudar, galera! Bom pessoal, na última videoaula a gente apresentou aí o conjunto dos números naturais, né? Mostrou que o surgimento dele deveu-se principalmente da necessidade do homem fazer contagens. Queria lá registrar, né, 30 animais ali no seu cercado, 1.000 espigas de milho ali no seu celeiro, 5.000 pessoas ali numa comunidade. Então os números naturais surgem aí essencialmente para isso. A gente viu lá que se você soma um número natural com outro número natural, você chega num número natural. Se você multiplica dois números naturais, você também encontra um número natural. Mas vai acontecer aí operações como essa daqui, onde o resultado, né, não é um número natural. Situações aí do cotidiano do ser humano, onde ele tem lá, por exemplo, sei lá, 100 reais na sua conta, né, bancária lá, e quer retirar 200, precisa, né, retirar 200. E a gente costuma dizer então que ele vai ficar com um saldo negativo, não é isso? Se ele tinha 100, mas ele quer tirar 200, o banco até permite isso daí, mas ele fica devendo 100 reais. Aí a gente coloca lá o sinal negativo. E por conta disso, né, por conta dessas operações aí, dessa operação exclusivamente, né, não dessas operações, vamos dizer dessa operação de subtração aí, que resulta num número negativo, a gente amplia o conjunto dos números naturais, fazendo surgir aí os inteiros. E aí cuidado, hein? Muita gente acha que os inteiros são só os negativos, o que não é uma verdade, né? São os negativos também. O conjunto dos números inteiros, ele contém todos os elementos aí do conjunto dos números naturais, ele contém o conjunto dos números naturais. Então, os inteiros têm os negativos e tem também, digamos assim, os positivos, além do zero, né? O elemento nulo, certo? Então tá aí, relembrando a nossa última videoaula. Por conta dessa operação, né? Essa subtraçãozinha simples aí, a gente teve que ampliar o conjunto dos números naturais. O detalhe é que existe uma outra operação também, né? Vamos imaginar aqui, você pegar uma pizza e dividir ela em 8 partes. Vamos até registrar essa conta. 1 dividido por 8. Isso aqui também tem um resultado curioso, né? Porque 1 dividido por 8 não vai dar um resultado inteiro. Você tem uma pizza inteira para dividir em 8 partes. E aí? Isso aqui não vai dar um resultado inteiro. Então você tem uma barrinha de chocolate ali para dividir ela em 6 partes. 1 dividido por 6, né, também não vai dar um resultado inteiro. Daí, novamente, surge a necessidade de mais uma ampliaçãozinha aí nos conjuntos numéricos. E aqui surge o que a gente chama de conjunto dos números racionais. Quando a gente pega dois números inteiros, né, o 1 é um número inteiro, o 8 também, e aí você monta o que a gente chama de fração, lembra? Você pode escrever então aí essa divisão de dois números inteiros como uma fração. 1 dividido por 6, você pode escrever ali como 1 sobre 6. É isso aí. Né? Aquela operaçãozinha 2 menos 3, né, fez surgir o conjunto dos números inteiros, por conta do resultado negativo. E essa divisãozinha aqui de dois números inteiros faz surgir a necessidade de ampliar o conjunto dos números inteiros, criando aí o conjunto dos números racionais, que mais uma vez, repito, contém todos os inteiros e todos os naturais, né? A gente está vendo aqui esse diagrama mostrando isso, beleza? É disso que a gente vai falar nessa aula, galera. Desse estilo de número aqui, o número racional, o número na forma de razão. Bom, e é isso, né? Esse conjunto, então, dos números racionais, a gente vai ver que nele a gente vai ter todos os naturais, todos os inteiros, e além disso, as frações, as razões, certo? Tanto positivas quanto negativas aí. A gente pode, inclusive, generalizar e dizer, então, que esse conjunto aí é formado por todas as frações P sobre Q, P sendo um número, Q sendo um número. O P tem que ser qualquer número inteiro, né? Tem que pertencer aos inteiros, como a gente está vendo ali. Agora, o Q, ele tem que pertencer aos inteiros não nulos. Aquele asterisco ali, vamos lembrar, hein? O zero está fora,
Por quê, né? Esse denominador aqui jamais pode ser zero, viu, galera? Você não vai ter uma fração aí, por exemplo, 2 sobre zero. Você não vai ter uma fração aí, menos 5 sobre zero. E é fácil entender por quê, né? Se a gente viu que 2 sobre zero vem de uma divisão, né? A divisão do 2 por zero, é só você tentar imaginar. Que número que eu coloco aqui, né? Vamos imaginar que é zero o resultado. Muita gente gosta de dizer que 2 dividido por zero é zero. Mas é só você fazer o caminho de volta aqui, ó. 0 vezes 0 não dá 2. Porque não é assim que a gente confere uma divisão. Se você tem um 4 dividido por 2, você diz que é 2 por quê, né? Porque 2 multiplicado por 2 resulta em 4. Não é assim que a gente faz lá a prova real, a verificação? Agora, voltando ali, se a gente falar que é 0, 0 vezes 0 não resulta em 2, é diferente de 2. Ou então, muita gente gosta de dizer também que isso aqui daria 2. Do mesmo jeito, 2 vezes 0 não resulta em 2, certo? Então, por isso que o denominador da fração não vai ser zero nunca. P sobre Q? Um número inteiro sobre outro número inteiro, desde que esse outro número inteiro não seja zero. Pessoal, fique claro, hein? Os naturais estão contidos aí nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais. Então, qualquer número natural, ele é inteiro e ele é racional. Vamos imaginar lá as 30 cabeças de gado lá que o ser humano contou, né? Ela é uma coisa inteira? É. Tá lá, tá, né? Esse elemento pertence aos inteiros. É racional? Sim, é racional. Você pode escrever esse 30 aí como uma fração. Seja a fração, sei lá, 60 sobre 2 ou 30 sobre 1. Né? Você pode sim escrever qualquer número natural, qualquer número inteiro na forma fracionária. Tranquilo, né? Não se esqueçam dessas relações de inclusão entre esses três conjuntos. Naturais está contido nos inteiros, que estão contidos nos racionais. Então, por essa transitividade aí, os naturais estão contidos nos racionais. Outra coisa importante de se destacar são os subconjuntos, né, desse conjunto dos números racionais. A gente tem aí os racionais não nulos, Q asterisco, né? Racionais não nulos significa que o zero está fora. A gente tem também os racionais não negativos, seria todos os números positivos mais o zero, por isso que a gente chama de não negativos, certo? Você pode pensar também nos racionais positivos, onde o zero já estaria fora. O de cima é não negativo porque o zero está dentro. Aí, como ele não tem sinal, por isso que a gente chama de não negativo. E positivo é quando o zero está fora. Você só tem estritamente números positivos. Temos aí também o conjunto dos racionais não positivos, né? Esse Q- aqui. Olha essa simbologia, certo? E por último aí, os racionais negativos, onde novamente o zero estaria fora. Tá aí 5 subconjuntos importantes do conjunto dos números racionais. Pessoal, essas frações que a gente acabou de apresentar, né? Esse número inteiro sobre outro número inteiro, quando acontecer aí do numerador não ser múltiplo do denominador, né? O P não é múltiplo do Q. Vamos pegar um exemplo aqui, o 2 quintos. O 2 não é múltiplo do 5, né? A gente pode representar isso na forma decimal. Como assim, né? Na forma decimal. Aquele famoso número com vírgula. 2 sobre 5, aí, por exemplo, pode ser representado como 0,4. Para quem se esqueceu, né? Como é que chega nisso? Basta pegar lá o numerador e dividir pelo denominador, né? 2 por 5. 2 inteiros dividido por 5 inteiros, a gente não consegue, né? Então transforma 2 inteiros aí em 20 décimos. E aí a gente vai colocar o resultado ali, na casa dos décimos. Quanto que eu posso chutar aqui, né? Para dar 20? 4. 4 vezes 5, tá lá. Realmente é 20. Subtraindo aqui, o resto é zero, pronto. Eu acabei de verificar aí que 2 dividido por 5, 2 sobre 5, resulta nesse decimal 0,4. Vamos pegar um outro exemplo, né? 35 quartos. Se você fizer a divisão, vamos lá, né? Vamos fazer aqui do lado. 35 dividido por 4. Posso chutar aqui no quociente, sei lá, 4 vezes quanto, hein? 4 vezes 8, né? 4 vezes 8, 32. Beleza? Então vai sobrar aqui de resto 3.
3 inteiros para dividir por 4 inteiros, a gente não consegue. Transforma em décimos, 30 décimos e vai lá responder na casa dos décimos. Posso chutar um 7? 4 vezes 7 dá 28, né? Vão sobrar 2. Concordam? 2 décimos para dividir por 4 inteiros ali, hein? Na verdade, a gente vai transformar isso aqui agora em 20 centésimos, né? 20 centésimos e responder ali na casa dos centésimos. E aí, 20 por 4 lá dá 5. 5 vezes 4 dá 20. E aí pronto. Acabamos de ver ali que o 35 sobre 4 pode ser escrito realmente na forma 8,75. É assim que a gente transforma um número fracionário, né, uma razão, em decimal. Nesses 3 casos, né, a gente está percebendo aí que o quociente obtido, ele tem aí após a vírgula uma quantidade finita, que tem fim aí de algarismos. E o resto da divisão, né, é 0. Por conta disso, né, quando isso ocorre, a gente chama aí estes números de decimais exatos, beleza? Decimais exatos aí, o quociente após a vírgula aí, a quantidade de algarismos é finita e o resto dessa divisão, né, é 0, beleza? Decimais exatos. Mas agora acontece casos, como na razão 2/3, onde o quociente obtido aí a gente vai perceber que após a vírgula tem uma infinidade de algarismos, né? E não é possível obter resto igual a 0 na divisão desses 2 inteiros aí. Se eu pegar o 2 pelo 3, na hora que eu for dividir eu vou ver que vai dar 0,6666, essa quantidade infinita aí de 6 após a vírgula. Uma maneira de escrever esse número aí, para não ficar repetindo esses 6 tantas vezes, é simplesmente colocar uma barrinha em cima, indicando o algarismo que está ali se repetindo, ou o número, né, se for composto por 2 algarismos aí. Pode fazer aí, vamos lá, né, 2, vamos só para verificar, 2 por 3, coloca o 0, 0, né, vai chutar um 6 aqui, 6 vezes 3, 18, sobra 2. Aumenta um 0, chuta um 6, 6 vezes 3, 18, sobra 2. É isso aí. A gente está percebendo aí que este 6 continuará aparecendo no quociente e a gente não consegue obter um resto zero. Se você pegar o 167 sobre 66, isso também vai acontecer. E aí, no caso ali, é o número 30 que está se repetindo. Por isso que a gente pode escrevê-lo também dessa maneira aqui, com a barrinha em cima. O 5 não entrou ali no que a gente chama de período. Período desse decimal aqui, certo? Só o 30 mesmo. Isso aqui é o que a gente chama, pessoal, de dízimas periódicas. Números já conhecidos por vocês aí no ensino fundamental. E a gente está aqui relembrando. Esses decimais que a gente viu aí são chamados de dízimas periódicas. E as frações, né, que deram origem a essas dízimas periódicas, essas frações a gente chama de geratriz. É a geratriz da dízima periódica. Beleza? Então, guardem aí estes nomes importantes quando a gente for resolver exercícios, saber do que a gente está falando. Inclusive, se a gente quiser fazer a representação fracionária de uma dízima periódica, né, uma estratégia interessante é chamar essa dízima periódica de x. A gente cria uma equaçãozinha aqui, certo? Multiplicando aí os dois membros por 10, né? O x vezes 10 vira 10x. O 0,888 aí vezes 10, a gente vai ver que vai dar 8,888. Multiplicação por 10, né? Basta caminhar com a vírgula aí uma casa para a direita, beleza? Nessa equação agora, olha só, se a gente subtrair x dos dois lados, né? Subtrai x no primeiro membro, subtrai x no segundo membro. Lembrando que esse x, ele é o 0,888 que a gente está vendo lá em cima, hein? X é o 0,888. Então, substituindo aqui no segundo membro esse x por 0,888, né? Executando essa subtraçãozinha aí, o primeiro membro eu vou deixar por enquanto, só destacando aqui no segundo membro. A gente vai ter como resultado isso daqui, ó, 10x menos x, a gente chega no 9x. E esse 8,888 menos 0,88888 vai dar 8, né? Você subtraiu aí a parte decimal deste número aqui, essa parte decimal infinita, sobrou só a parte inteira ali, só o 8. Agora esse 9, né, que está aqui multiplicando, pode passar dividindo, ou então a gente também pode dividir os dois membros por 9. Cada um entenda como acha melhor aí.
A gente no final vai ter então a fração geratriz, né, dessa dízima periódica aqui, a geratriz da dízima, certo? Eu estou vendo ali então que 0,888 é igual a 8 nonos, beleza? E o interessante, galera, é que sempre que a gente tiver aí essa dízima periódica simples, para montar a geratriz dela, não precisa ficar toda hora resolvendo essa equação aqui. Isso aqui a gente está mostrando por que chega nesse 8 nonos. Mas toda vez que você tiver uma dízima simples aí, basta colocar aí, né, o período no numerador e o denominador ele vai ser 9 quando a gente tiver só um algarismo no período, vai ser 99 quando tiver dois algarismos se repetindo ali, né, um número formado por dois algarismos. Aí eu tenho lá o denominador 99. Se eu tivesse, por exemplo, a dízima 0,135, 135, 135 e por aí vai, né? Então, nesse caso aqui, a gente teria a geratriz 135 sobre 999, certo? Tá aí como é que a gente faz para transformar, então, uma dízima em uma fração, que a gente chama de geratriz da dízima. Bom, essas duas aí, né, dízimas simples, mas eu posso ter uma dízima composta, né, aquela que tem ali uma parte não periódica. Mas o procedimento para transformar ela numa fração, uma representação fracionária, é parecido com o anterior. Você chama de qualquer letra aí, vamos chamar de t aqui no caso. Multiplica por 1000 os dois membros aí da nossa igualdade, né, 1000 vezes t. E do outro lado também a gente tem que fazer a mesma coisa, multiplicando por 1000. Por isso que vai virar o 2045,454545. Multiplica também por 10, como a gente tinha feito ali no exemplo anterior. E aqui eu formo um sisteminha. Sisteminha com essas duas equaçõezinhas aí. Subtraindo, né, o primeiro menos o segundo aí. Primeira equaçãozinha menos a segunda. Eu vou ter 990t. E do outro lado a subtração vai dar o inteiro 2025. Tranquilo? O que eu faço, né? Passo esse 990 para lá dividindo e pronto, tá aí, ó. Essa seria a fração geratriz, que pode até ser simplificada. Pode ser simplificada aí, vira 45 sobre 22. Então, a dízima periódica 2,0454545, na verdade, é a fração 45 sobre 22. Beleza? Tá aí mais uma transformação aí de dízima em fração. A geratriz da dízima. Bom, no estudo dos números naturais, nós vimos que dava para representar, né, esse conjunto numa reta numérica, a representação geométrica assim, dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito aí está atrelado a uma reta numérica, assim como os inteiros também, né? Os negativos também podem ser ali representados numa reta numerada. E o detalhe é que os números racionais, que são esses que a gente está vendo aí, né? Os naturais são racionais, os inteiros são racionais, mas além deles, tem aí entre dois números inteiros, entre dois números naturais, as famosas frações, os decimais, as dízimas, né? Essas representações fracionárias aí, beleza? Aqui eu estou colocando só alguns casos, né? Menos 5 meios, que se a gente fizer a divisão, a representação decimal, né? 5 dividido por 2 vai dar menos 2,5, não é isso? Realmente, né? Menos 2,5 é um número que está ali entre o menos 2 e o menos 3. Se eu pensar no número 11 meios, fazer essa divisão, né? 11 dividido por 2 aí, vai dar 5,5. Realmente está ali, ó, depois do 5. Detalhe, né? Entre dois números naturais, entre dois números inteiros, eu estou colocando aqui essa representaçãozinha, mas existem infinitos números aí entre o 3 e o 4. Se a gente perguntar, né, quantos números existem entre o 3 e o 4, eu estou vendo ali a representação dos 7 meios, que é o 3,5, mas existem infinitos outros, não é isso? Aliás, né, inclusive se a gente pegar dois números racionais aí, duas frações, entre elas também a gente vai ver que tem infinitos. Se a gente aproximar ali uma lupa dessa reta numerada, você vai ver que entre o meio e o 2/3 tem lá como exemplo 5 nonos, 3 quintos, 61 centésimos. Alguns exemplos, hein? A representação geométrica do conjunto dos números racionais aí, muitas vezes a gente vai usar um aplicativo, né, para ter uma representação mais fiel da situação.
Mas é isso aí. A gente também pode estar representando geometricamente aí os números racionais. Pode estar atrelando um número racional à reta numerada. E para fechar aí, a gente fala agora do oposto, módulo e o inverso de um número racional. O oposto a gente já viu lá nos números inteiros, né? O oposto de menos 3, por exemplo, era mais 3 lá nos inteiros. Agora aqui nos racionais segue a mesma ideia. O oposto de menos 3 quartos é o 3 quartos. O oposto de 17 onzeavos seria menos 17 onzeavos. Beleza? Se você representar lá na reta numerada, né, que a gente acabou de ver, vai perceber que eles estão aí, vamos dizer, a mesma distância aí da origem, do zero, na representação geométrica. A ideia de oposto aqui continua sendo a mesma. A ideia de módulo também não muda, viu, galera? Se você tem lá o menos 7 sobre 8 dentro dessas duas barrinhas do módulo aí, né? Não vamos esquecer, módulo de menos 7 oitavos seria o oposto aí do menos 7 oitavos, né? Seria 7 oitavos, beleza? E o oposto de 1/3 é ele mesmo, né? Quer dizer, o módulo de 1/3 é ele mesmo. A gente costuma brincar que o módulo é o ladrão de sinal, né? O que acontece é que quando você tem um número negativo lá dentro do módulo, ele sai sem o sinal. É o oposto dele, né? Definição de módulo. O número é menor que zero. Qual que é o módulo desse número? É o oposto dele. O número é maior ou igual a zero. Qual que é o módulo dele? Ele mesmo. Mas, resumindo, é simplesmente o número aí sem o sinal. Agora essa ideia de inverso, hein? Presta atenção. Dois números aí são inversos quando a gente multiplica eles e o resultado é igual a 1, certo? O número é inverso um do outro aí se a multiplicação entre eles, o produto deles aí, né? O produto dessa multiplicação resulta em 1. Como exemplo aí, vamos pegar aqui, sei lá, 5/6 e 6/5. Se a gente multiplicar 5/6 vezes 6/5, vamos fazer essa multiplicação, né? Relembrando como é que multiplica essas frações. 5/6 vezes 6/5. Lá em cima, lá, numerador com numerador, dá 30. Denominador com denominador, dá 30 também. Fazendo a divisão, né? 30 por 30, resulta em 1. Então, por isso que 5/6 e 6/5 são números inversos. Cuidado, hein? Tem gente que confunde aí oposto com inverso. Olha a diferença. Oposto ali é a troca do sinal, né? Você tem lá um negativo e outro positivo. Inverso é a troca aí do numerador com o denominador. Cuidado, hein? Se você tem menos 5/3, o inverso dele, né? Menos 5/3, o inverso dele é menos 3/5. Se você tem aí 2, o inverso dele seria 1 sobre 2. 2 a gente pode imaginar ali o denominador 1 para ele, para ficar mais fácil, né? Então por isso que o inverso dele é meio. Oposto, módulo e inverso aí para fechar essa nossa discussão dos números racionais. Beleza? Essa então foi a nossa videoaula de hoje, apresentando aí esse conjunto importantíssimo dos números racionais. Agora é aí fazer exercício, né? E acompanhar aí as aulas no Google Meet. Valeu, pessoal, até a próxima.